Olá! Nesta apresentação final da disciplina de materiais metálicos, falaremos um pouco sobre o ferro fundido. A história da extração de ferro é datada de 1200 a.C., onde na região da antiga Anatólia, hoje região da Turquia, possivelmente o minério de ferro foi encontrado involuntariamente e passou a ser usado na formação das primeiras cidades e na caça, agricultura, guerra e transporte. Nos milhares de anos seguintes, a qualidade do ferro produzido dependia do minério disponível e dos métodos de produção adotados, uma vez que as forjas não atingiam a temperatura suficiente para fundir o ferro, 1530 graus. Nesse período, era um material cheio de impurezas que o ferreiro trabalhava até obter o metal desejado. Esse período sucedeu a chamada Idade do Cobre, pois esse metal vem em substituição ao cobre por ser mais resistente, mas essa substituição foi paulatina devido a essa dificuldade de produzir peças de ferro e foi denominada Idade do Ferro, que compreende o período de 1200 a 1000 a.C. A documentação que a mineração realizada pelos romanos consistia em acender fogo sobre as rochas que pelo calor rachavam e com o uso de instrumentos como picaretas e marretas iniciavam a mineração. A evolução desses processos ocorreu no século XVII com a máquina a vapor, proporcionado pelo uso do carvão. No século XIX foi aperfeiçoada pelo uso de dinamite e pólvora. O século XX marcado pela evolução na mineração através de técnicas de perfuração e no beneficiamento, com a utilização industrial da flotação. E os seguintes avanços foram do ponto de vista tecnológico com automação, computação e racionalização de energia. Para falar de ferro fundido, precisamos falar do diagrama de ferro-carbono. E os ferros fundidos são as ligas ferrosas com percentual de carbono entre 2 e 4,5%. Os ferros comercialmente trabalhados entre 3 e 4,5% estão representados na figura pela região verde. E os aços são as ligas com percentual de carbono inferior a 1,4%. A liga eutética são as ligas com 4,3% de carbono e elas têm ponto de fusão relativamente baixo, 1148. Daí sua relação tão próxima com a fundição. O carbeto de silício, a cementita, é metastável e pode se dissociar formando a grafita. Dessa forma, esse gráfico pode ser esticado até 100% de carbono, desde que as condições sejam respeitadas. Essas condições são a presença do silício e o resfriamento lento. Dessa forma, o estudo da liga através do diagrama ferro-carbono é uma simplificação, uma vez que o diagrama ternário seria muito complexo. Dessa forma, desloca-se em 0,3% de carbono, o ponto eutético, para cada 1% de silício. Esse gráfico exemplifica as produções de ferro específicas. O eutético, com 4,3% de carbono, gerando ledeborita com sementinta de fundo. As ligas hipoetéticas, entre 2 e 4,3% de carbono, gerando ledeborita mais sementitas. E as ligas hipereutéticas, acima de 4,3% de carbono, gerando cristais de sementitas e fundo de ledeboritas, variando o percentual de carbono. Eu vou falar um pouquinho sobre a grafita, ou grafite, como ele é usualmente conhecido, que é um mineral cinza escuro composto de carbono. E o que isso tem a ver com saias fundidas? Os saias fundidos, eles possuem partículas de grafite em diversas formas que afetam as propriedades termomecânicas. Ou seja, a resistência à fratura e a ductibilidade, elas dependem da forma que as partículas de grafite se encontram. Por exemplo, se eu tenho partículas com fórmulas nodulares, essas propriedades termomecânicas, elas são melhoradas. Já quando eu tenho partículas mais alongadas ou com contornos irregulares, elas são prejudicadas devido ao estresse nos pontos de concentração. Aqui do lado direito eu tenho uma imagem representando as classes de partículas de grafite e eu vou falar brevemente de cada uma. No primeiro quadradinho aqui eu tenho a classe 1, que é a lamelar. As lamelas elas estão interconectadas formando colônias e elas são típicas do ferro fundido cinzento. A classe 2 ela é conhecida como pontiaguda ou pernas de siri, devido à sua forma com ramificações afiadas. Essa classe ela acaba surgindo a partir da classe 6, na produção do ferro fundido, quando temos a presença de impurezas ou excesso de elementos nobilizantes. Essa classe também ela pode surgir a partir do resfriamento rápido do ferro cinzento hipereutético. Nesse caso, a forma de grafite ela não representa nenhum ferro fundido. Também temos a classe 3, que é a vermicular, conhecida também como ferro fundido grafítico compacto, sendo que 80% da grafita está localizada nessa classe. E as partículas na classe 4 e 6 também possuem propriedades muito importantes, que é boa resistência mecânica, amortecimento, tenacidade, resistência a choque térmicos. Dentre as ligas ferro-carbono, os ferros fundidos constituem um grupo de ligas de importância fundamental para a indústria, não só devido às características inerentes do material, mas também pelo fato de a adição de elementos de liga, a aplicação de tratamentos térmicos adequados e o desenvolvimento do ferro fundido nodular
terem possibilitado o emprego em aplicações que antes eram exclusivas dos aços. De acordo com Chiaverini, ferro fundido é a liga ferro-carbono-silício de teor de carbono geralmente acima de 2% em quantidade superior à que é retida em solução sólida na austenita, de modo a resultar no carbono parcialmente livre na forma de veios ou lamelas de grafite. O ferro fundido apresenta, de uma forma geral, ponto de fusão menor que o dos aços. Por isso, são fundidos mais facilmente, apresentam boa usinabilidade e baixo custo de produção. O carbono pode estar em forma de grafita ou cementita. As propriedades do ferro fundido dependem da microestrutura e da forma, tamanho e distribuição da grafita. Pela adição de elementos de liga é possível obter excelentes propriedades. De acordo com a composição química, os ferros fundidos podem ser classificados em 4 grupos principais: o ferro fundido cinzento, o branco, o maleável e o nodular, conforme mostra a tabela 1. Agora, vamos comentar um pouco mais sobre as características e propriedades de cada tipo de ferro fundido. Primeiramente, o ferro fundido cinzento apresenta microestrutura de grafite em forma de flocos em uma matriz de ferrita, ou, após diminuir o teor de silício ou aumentar a taxa de esfriamento, uma matriz de perlita. Esse tipo apresenta menor resistência mecânica e é mais frágil, porém é muito eficiente no amortecimento de energia vibracional. Além disso, as extremidades dos flocos de grafita são pontiagudas e servem como ponto de concentração de tensão. Os ferros fundidos cinzentos possuem uma microestrutura de 2 a 4% de carbono, de 1 a 3% de silício, e ela pode ser uma microestrutura com uma matriz ferrítica ou com uma matriz perlítica. A grafita está em flocos, e essa microestrutura está totalmente interligada com o diagrama de fases. Por exemplo, quando o sistema ele atinge a temperatura do eutético estável, ocorre uma separação entre a austenita e a grafita. No ferro fundido cinzento hipoeutético, que é outra coisa que acontece no diagrama, que ele está abaixo da temperatura de solidificação, as dendritas de austenita vão formar então uma matriz em que estão distribuídas lamelas de grafita. Então, ao ultrapassar a linha do eutetoide, a austenita, que sobra, a restante, vai se transformar em perlita, e a estrutura vai ser então perlita com lamelas de grafita, que é justamente o que a gente tem aqui na figura 7, uma matriz de perlita com lamelas de grafita, que no contorno dessas lamelas tem uma região de ferrítica. Nos ferros fundidos cinzentos hipereutetéticos, a primeira fase a precipitar é a grafita hipereutetética, e ela vai se precipitar na forma de lamelas longas, retas e ramificadas. E ela pode ser facilmente distinguida, essa grafita hipereutetética, da grafita da transformação eutética, que é a que eu vou falar no slide seguinte, por ela possuir justamente essas lamelas mais grossas e retilíneas, conforme mostra a figura 9. Então, como eu disse no slide anterior, o ferro fundido cinzento hipereutetético ele se distingue muito do ferro fundido cinzento eutético, né? Podemos ver justamente nessa figura 8. E esse ferro fundido cinzento eutético, ele ocorre quando há a formação de um eutético rico em fósforo. Então, ou seja, é quando o líquido ele solidifica e esse líquido ele está rico em fósforo, e esse ponto de fusão desse líquido, que vai se transformar em sólido, é mais baixo que o de austenita e o da grafita. Então, quando o ferro fundido ele possui teores significativos desse elemento, isso vai ocorrer. Durante essa solidificação, o fósforo e outras impurezas que podem conter nele são segregados para o líquido, que vai se solidificar no contorno das células eutéticas. Então, nessa figura 8, a gente tem a grafita, que são esses riscos, a austenita, a parte mais clara, e as células eutéticas, essa parte mais escura. O ferro fundido nodular é obtido a partir da adição de pequenas quantidades de magnésio e ou cério no ferro cinzento. Ele apresenta uma microestrutura de grafita em forma de nódulos em uma matriz de perlita, ou, após um tratamento térmico realizado durante várias horas a 700 graus, uma matriz de ferrita. Devido ao grafite em nódulos, suas propriedades incluem maior resistência ao desgaste, resistência à fadiga, ductilidade e boa tenacidade. A microestrutura do ferro fundido nodular contém de 3,5 a 4% de carbono e 1,8 a 3% de silício. Ao invés de flocos, formam-se nódulos, e esses nódulos eles garantem maior propriedades mecânicas. A figura 11 mostra esses nódulos esféricos de grafita rodeados por ferrita, que é essa parte mais clara, e uma matriz de perlita, que é essa parte mais escura. Impureza como o fósforo e o enxofre, elas devem ser mantidas em níveis muito baixos, uma vez que elas vão interferir diretamente nessa formação dos nódulos de grafita nesses ferros fundidos dúcteis, que vão se formar durante solidificação.
Já o ferro fundido branco apresenta o carbono em forma de cementita em uma matriz de perlita. Esse tipo de ferro fundido apresenta baixo teor de silício, menor que 1%, e é obtido a partir de altas taxas de resfriamento. Apesar da alta resistência ao desgaste, é um material muito duro e frágil, com usinagem dificultada e por isso o seu uso é limitado. Em relação à microestrutura do ferro fundido branco, temos uma liga eutética, a liga hipoeutética e a liga hipereutética. Em relação à liga eutética, que é essa primeira aqui, temos um teor de 4,3% de carbono, resultante da transformação da austenita primária, que sofre a transformação eutética, dando origem às fases sólidas como austenita e cementita, formando a leburita. Na liga hipoeutética, temos um teor de carbono de 2 a 4,3%. Durante o resfriamento, a liga tem uma formação da austenita. Abaixo de uma certa temperatura, a austenita se transforma em perlita. E na temperatura ambiente, a microestrutura será composta de perlita e cementita envolvidas por leburita. E por último, e não menos importante, temos a liga hipereutética, que tem um teor de carbono acima de 4,3%. Durante seu resfriamento, a liga começa a se solidificar, formando cristais de cementita, e abaixo de uma certa temperatura, ela se transforma em leburita, mas não ocorre nenhuma transformação com a cementita. Então, dá origem a uma microestrutura formada por cristais de cementita sobre um fundo de leburita. Aqui eu tenho uma imagem representando a liga eutética e a liga hipoeutética. Essa primeira imagem aqui, ela tem uma estrutura formada por glóbulos de perlita sobre a matriz de cementita, que é a que representa a liga eutética. Essa segunda aqui, da liga hipoeutética, ela apresenta dendritas de perlita. Essas áreas aqui pontilhadas são constituídas de leburita e essas areazinhas aqui brancas, elas são constituídas de cementita. Aqui representa a liga hipereutética. A estrutura apresenta uns longos cristais, nessas partes brancas, de cementita, sobre uma matriz de leburita. Outra classe dos ferros fundidos é o ferro fundido maleável, que ele é obtido a partir do aquecimento do ferro branco entre 800 graus e 900 graus Celsius em uma atmosfera neutra, para justamente prevenir a oxidação. E isso vai fazer com que a cementita se decomponha em grafita, na forma de aglomerados, em uma matriz de ferrita ou perlita. Esse ferro fundido maleável ele possui alta resistência, boa ductilidade e boa maleabilidade. Na figura tem a microestrutura de um ferro fundido maleável em uma matriz de ferrita, em um aumento de 150 vezes. O modo de resfriamento após o tempo de encharque para a grafitização vai ser o que vai determinar a matriz da microestrutura. Então, o ferro fundido maleável ferrítico, se você fizer um resfriamento rápido de 740 graus a 760 graus Celsius, seguido de resfriamento lento, você vai obter ele numa matriz ferrítica. E numa matriz perlítica, quando o resfriamento vai até 870 graus Celsius, e depois ele se segue com resfriamento ao ar. Na figura 17, a gente tem uma microestrutura também de um ferro fundido maleável numa matriz ferrítica, que é essa parte mais clara, com alguns nódulos de carbono revenido. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais aplicações do ferro fundido. Em geral, ele é utilizado na indústria para a confecção de algumas peças que necessitam de propriedades específicas, como por exemplo uma elevada usinabilidade e uma alta fluidez, no caso do uso do ferro fundido cinzento, que é o mais comum de todos. Além disso, a maior resistência ao impacto, à tração e ao alongamento, no caso do ferro fundido nodular, ou até maior resistência à abrasão, alta dureza e ductilidade, no caso do ferro fundido branco. Falando mais especificamente das aplicações, eles podem ser utilizados em navios, graças à sua resistência à corrosão, ao calor e ao choque. Um grande exemplo é o mostrado na imagem, que é uma válvula tipo cabeça de suspiro, feita em ferro fundido nodular, utilizada em respiros de tanque de navio para evitar que, em caso de naufrágio ou inundação, a água do mar penetre no interior do tanque. Falando um pouco mais especificamente de cada um dos ferros fundidos, temos o cinzento, onde há uma aplicação em larga escala na indústria de máquinas, automobilística, ferroviária e naval, como ilustrado nessas imagens, onde temos um bloco de motor, feito em ferro fundido cinzento, e hélices de navio também fabricadas em ferro fundido cinzento. E além disso, sua utilização é bem comum na fabricação de componentes, como disco de freio e carcaça de máquinas.
Já no ferro fundido branco, temos utilização em equipamentos de manuseio de mineração, além de poder ser usado em rotores, placas de desgaste, como ilustrado nessa figura, placas de revestimento, martelos e palhetas, e por fim, o ferro nodular, que é utilizado principalmente em autopeças, engrenagens e polias, graças à sua maior resistência mecânica. E na figura temos engrenagens fabricadas em ferro fundido nodular. Indo um pouco mais adiante, nas aplicações dos 3 tipos de ferro fundido, podemos ressaltar o papel fundamental do ferro fundido nodular na fabricação de engrenagens. Como dito anteriormente, graças às propriedades mecânicas e também à excelente capacidade de amortecimento nas composições de coroas, pinhões, caixas de direção, tampas, pistões, cubos de roda e até mesmo de volantes. Além disso, o material ele pode ser colocado em classes para diferenciar suas composições químicas, o que também troca algumas das suas propriedades dependendo da aplicação. Passando para o próximo, o ferro fundido cinzento, que grande parte das suas aplicações também já foram descritas anteriormente, eu posso ilustrar algumas das mais relevantes e com grande importância no cenário automobilístico, por exemplo, que é na composição de peças que exigem alta resistência à tração, flexão e compressão, como blocos de motores e discos de freio amplamente utilizados. O ferro fundido cinzento ainda pode ser descrito também como nodular em classes, com as diferentes composições das ligas, o que implica em diferentes propriedades de funcionabilidade e usabilidade. E por fim, o ferro fundido branco, que está intrinsecamente ligado à resistência, ao choque, porém com uma difícil usinagem e com predisposição a ter falhas devido à ausência de grafite, tornando-o quebradiço. Seguem as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho. A realização desse trabalho só foi possível com a colaboração de todos os membros a seguir.